Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo te alcance nesse dia, a você, sua família, todos os seus familiares, a você que nos acompanha aqui na Rádio 97, a você também que acompanha no canal no YouTube, a voz que clama, história e profecia. Estamos trabalhando com a série Tempo do Fim, Tempo de Intervenção e Resgate Final. Hoje, com um tema de grande importância, falando sobre o fim do tempo da graça. Isso já aconteceu em alguns momentos, quem sabe num contexto específico, individual, de uma nação, mas estamos falando de um contexto geral. Quero te convidar neste momento a termos uma palavra de oração, preparar a mente e o coração para entender a palavra de Deus, não só entender, mas também recebendo o poder do Espírito de Deus para poder aplicar em nossas vidas. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela oportunidade nesse dia podermos estudar a tua palavra. Nos conceda a unção do teu Santo Espírito, o discernimento, a compreensão e o poder para fazer a tua vontade a cada dia. Nós rogamos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. O fim do tempo da graça, seguindo aí a série de estudos sobre o tempo do fim, tempo de intervenção e resgate final. Falando sobre a grande tribulação, esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 15 até ao versículo 18. Diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então isso aqui é uma profecia onde o próprio Cristo aplica, pegando o contexto do livro de Daniel, onde Daniel fala sobre esse evento que aconteceria no futuro, que para nós hoje é passado, e Cristo então olhando para o que ocorreria para não muito tempo à frente, aproximadamente no ano 70, onde houve a queda de Israel, ali quando os romanos conquistam, o templo é destruído e eles são espalhados entre as nações. E aqui Cristo menciona que quando vocês virem a abominação da desolação, que o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê atenda ou entenda, ele até diz que quem estiver na Judéia fuja para os montes, quem estiver no telhado não desça a buscar nada, quem estiver no campo também segue o seu caminho. Prosseguindo ainda no mesmo capítulo, a partir do versículo 19 até o versículo 21, ele diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então ele faz menção em alguns grupos que sofreriam dificuldade ou problema nesse período, as grávidas que amamentam, orienta eles a orar para que a fuga deles não acontecesse no inverno nem no sábado. Falei há poucos dias sobre esse tema, quando falamos sobre a queda de Jerusalém, onde ele menciona sobre isso, a questão do inverno, a dificuldade da fuga, em relação ao sábado, porque eles estariam pegos de surpresa no contexto de Israel, estando em adoração no dia do Senhor, no dia do sábado. E a história confirma de que essa invasão, essa fuga aconteceu justamente numa quarta-feira, então de certa forma foram ouvidas as suas orações. Uma exortação à vigilância. E aqui no próprio Mateus capítulo 24, versículos 37 a 40, nos traz um exemplo falando aqui sobre Noé. Ele diz que, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Será que houve algo assim de extraordinário nos dias de Noé? Então o que ele fala? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as coisas aconteciam normalmente, aparentemente sem nenhuma mudança. Eles comiam, eles bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, eu quero fazer alguns comentários sobre isso, esse ponto, essa referência, onde o próprio Cristo exortando sobre a vigilância, estar atentos a esse evento, ele chama a atenção para o que ocorreu nos dias de Noé. Ele fala, os dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam casamento. Apesar de que Noé pregava de que haveria um dilúvio. Mas eles diziam, o que é dilúvio? Nunca houve um dilúvio. Diz que até então não chovia, uma neblina caía e regava a terra. Mas houve um tempo, Pedro faz menção, durante se preparava a arca de 120 anos, onde a longanimidade de Deus, ela espera para que houvesse arrependimento, uma transformação, uma mudança. E Noé falava, pregava, até que chegou um dia em que Noé entrou na arca, mas até ali, Noé entra na arca, ainda fica uma semana ali ainda, as pessoas zombando, cadê a chuva, Noé? Até que mãos invisíveis fecham a porta da arca, mais 7 dias, zombarias, quando então a chuva cai e todos os que estavam fora da arca perecem. Trazendo para os nossos dias, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vai estar comendo, bebendo, casando, dando em casamento, negociando, vendendo, comprando, naturalmente. Apesar de que, nesse contexto de Noé, 7 dias antes de cair o dilúvio, a porta da graça, de certa forma, para eles fechada. Porque Noé entrou na arca, a porta é fechada e não era mais possível que mãos humanas abrissem. Prosseguindo aqui ainda né, exortação à vigilância, agora a parábola das 10 virgens, um conselho também para nós, um alerta. E ele diz, capítulo 25 de Mateus, versículos 1 a 5, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 10 moças que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas diz o texto que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou quem sabe reserva, levaram simplesmente o que estava nas suas lamparinas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Diz que tardando o noivo, tardando o esposo, toscanejaram, todas dormiram, não somente as loucas, mas também as prudentes. Tardou o noivo, elas dormiram. Houve uma demora, um aparente atraso. E seguindo o texto aqui ainda, do versículo 6 até o versículo 9, mas diz que à meia-noite houve-se um clamor, onde diz, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, então percebe que todas adormeceram, de certa forma, e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não havia um preparo suficiente para isso. Quem sabe todas sabiam, estavam aguardando o noivo, foram, se prepararam para o encontro do noivo, mas não estavam, não levaram o azeite suficiente, o preparo suficiente, a santificação suficiente para isso. Mas as prudentes respondem, dizendo, não seja que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Neste contexto, já não era mais possível comprar o azeite. De certa forma, nesse contexto, a porta já estava fechada, e aquelas que estavam preparadas, então, entram e participam da festa juntamente com o noivo, as outras não. Seguindo ainda o texto, Mateus capítulo 25, versículos 10 a 12, diz, e tendo elas ido comprá-lo, foram, quem sabe, comprar, procurar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta. Então, preste bem atenção, fechou-se a porta, nosso contexto é fechou-se a porta. Quando vai fechar a porta da graça? No contexto individual, familiar, quem sabe de uma nação ou do mundo no geral. E diz que fechou-se a porta, depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, quem sabe batendo a porta, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço, que não vos conheço. Cristo está hoje batendo a porta do meu e do teu coração. Diz que ele
está à porta e bato. Quem ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Essa porta é você que pode abrir, eu posso abrir, outra pessoa não pode abrir. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu líder espiritual, seu professor, é você que deve permitir, é uma experiência pessoal. E aqui queremos trazer comentários, além dos textos bíblicos que nós comentamos. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída ou quando terá fim o tempo da graça. Apesar de que nós mencionamos, Noé pregou 120 anos. Foi avisado a Noé o dia em que sabem que ele deveria entrar na arca. As pessoas ao redor não quiseram entrar, viram, quem sabe, um fenômeno de forma quase sobrenatural, os animais, as aves, todas acompanhando, entrando ali de par em par na arca. Simplesmente Noé, sua esposa, os 3 filhos e as esposas, 8 pessoas de uma geração se salvaram. Os outros pereceram. Não devemos buscar, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios de Todo-Poderoso. Os discípulos, por exemplo, perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor vai restaurar nesse dia o reino de Israel? Quando ele promete, ele faz a promessa do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles perguntam: nesse tempo vai restaurar o reino a Israel? Cristo diz: olha, não compete a vocês saber os tempos, as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas quanto a vós, recebereis poder, isso é o mais importante, ser-me-eis testemunhas. E aí ele repete o texto, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então não deve ser a minha e a sua preocupação compreender aquilo que está guardado ou que é prerrogativa do Senhor. Mas cabe a mim e a você prepararmos, buscar o Senhor a cada dia, enquanto podemos encontrar. Agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, quando, quem sabe, as oportunidades já terão passadas. Mas há alguns pontos, alguns precedentes, ou algo que precede o fim do tempo da graça. Apocalipse fala sobre isso, falando sobre um sinal, um período de perseguição. Cristo fala, através de Daniel, que naquele tempo vai se levantar Miguel, ou levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo filho do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Então, há uma mensagem, Apocalipse 13, você pode ler com calma, caso queira, onde fala de 2 poderes perseguidores, uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra, e foi mostrado que a imagem da besta ou daquele poder que perseguiu na Idade Média, de 538 a 1798, vai voltar novamente. E esse poder vai se formar novamente, uma imagem à besta, antes que termine o tempo da graça. Pois esta vai ser a grande prova para o povo de Deus. Assim como nós mencionamos lá em Mateus 24, que o cerco de Jerusalém no ano 70, quando ela fosse sitiada, seria o sinal para que eles fugissem, deixassem para trás tudo que tivesse. Quem estiver no telhado, não desça a buscar nada, estiver no campo, saia. Se estiver na Judéia, fuja para os montes também. Vai haver um decreto de imposição de um dia, nós já mencionamos, um dia como um dia de guarda, o primeiro dia da semana, o domingo, voltará novamente as páginas da história, assim como foi em 321 por Constantino Max, sendo um dia obrigatório, onde tudo deve se fechar, comércio e tudo mais, um dia que vai ser colocado em homenagem a alguns pontos, mas contrariando aquilo que foi estabelecido no princípio, quando Deus diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo. Isso nos remete à criação, não está nos remetendo a Israel ou ao Adventismo, não está nos levando a nenhum dessas fontes, como muitos dizem, mas nos remete ao Criador. Independente disso, eu sempre tenho falado, não tenho defendido a bandeira de nenhuma placa denominacional de igreja, mas tenho procurado defender aquilo que compreendo da palavra de Deus. A Bíblia, assim diz o Senhor, está escrito.
E Deus nos remete à criação, porque ele fala, em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E esse dia foi estabelecido como memorial da criação. E tem um pensamento que gosto muito, que diz que se o mundo, ou no mundo como um todo, se as pessoas tivessem observado esse dia como tal, como Deus propôs que fosse, nunca teria tido lugar para um ateu ou incrédulo, porque esse dia ele nos lembra que Deus criou, Deus abençoou, Deus santificou, Deus separou. Então isso é importante. E aqui nos mostra que a imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas, no contexto tanto protestantes quanto outros, vão buscar o poder civil para a imposição dos seus dogmas. E nós temos presenciado muito ultimamente uma mistura muito grande de política e religião, de pessoas praticamente quase endeusando líderes políticos como se eles fossem quem resolveria o problema da nação. E não está no homem resolver. Deus já demonstrou a solução. O quinto reino universal. Passou-se o reino de Babilônia, dos Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos, Roma Império, depois Roma dividido, que se tornou a Europa, do qual surge também os Estados Unidos, um país protestante, que foi o berço das principais igrejas protestantes que hoje pregam, teve seu papel fundamental, mas nem nele, nem em outra nação vai ser esse império que vai trazer solução para os problemas. Como muitos diziam assim, olha, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, porque, olha, não dá. A promessa de Deus é que vai haver um novo céu e uma nova terra, onde diz que Cristo vai ser o governante para toda a eternidade. E se você estiver interessado nisso, se preparar para isso, poderá fazer parte desse reino que não será jamais destruído. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. Há uma obra de selar, de preparar um povo para estar de pé nesse grande, terrível momento, quando as pragas vão estar caindo, as 7 últimas pragas. Então, pouco antes desse tempo de angústia que nós mencionamos lá em Daniel 12, que vai haver um tempo de angústia como nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Mas nesse tempo há a promessa, vai se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Então, todos aqueles que quiserem, você que está me ouvindo, ou quem sabe vai estar assistindo aí no canal, pode receber o selo de Deus. E Deus diz lá em Ezequiel 20, versículo 20, versículo 12, você pode ler caso queira. Pegue a sua Bíblia, Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que o santifica. Então, Deus quer fazer uma aliança com você, independente de qual crença, de qual igreja você pertença. Então ele fala que a partir disso, Apocalipse 7, você pode ver também esse texto com maior detalhe, caso queira esse selamento. Diz que então vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e ventos, já falei em outros momentos, representa guerras, comoções. Daniel 7 fala sobre isso também, que vi os 4 ventos combater no mar grande, e 4 animais terríveis e diferente um do outro sair do meio do mar, representando então esses 4 impérios mundiais, saindo através de conquistas, de guerras, de destruição. E ele fala que a partir que os anjos deixem de segurar os ventos, ou seja, vai haver comoção, guerra, nação contra nação, ele fala, vi fomes, epidemias, espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. E aí você pode pensar, quem sabe, poxa, mas essa mensagem não parece ser mensagem de esperança, que está falando de confusão, de conflito, de guerra. Isso é o que a profecia nos diz. Eu não posso trazer para você uma falsa esperança daquilo que a palavra não traz. Mas qual é a esperança verdadeira? Que mesmo em meio a esses conflitos, essa situação que Cristo diz que tende a agravar, nação contra nação, guerra, fome, pandemias, ele diz que ele virá para restaurar e fazer um novo céu e uma nova terra. O tempo da graça terminará repentina e inesperadamente, quando se encerrar a obra do juízo de investigação. O destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Então o tempo da graça finaliza um pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Então percebe que lá no dilúvio, Noé entra para a arca, 7 dias depois caem as águas, mas de certa forma a porta estava fechada para os que estavam para o lado de fora. Nós não sabemos quanto tempo vai ser antes da volta de Jesus, mas
pouco antes, porque é uma mensagem a ser dada ao mundo, uma mensagem de preparo, de consagração, de dedicação, de santificação, para que quando Cristo voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Aqui diz mais ainda um comentário em cima daquilo que nós lemos de Mateus, que enquanto o homem de negócio está cuidando dos seus negócios, vender, comprar, o amante dos prazeres, quem sabe a escrava da moda, estão absortos, querendo satisfazer os seus desejos, os seus planos. Pode ser que se diga, pesado foste na balança e achado em falta, igual foi dito a Belsazar, Daniel 5. Pesado foste na balança e achado em falta. A atividade humana, depois ainda de ser concluído, fechada a porta da graça, diz que os justos e ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Muitos acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante um tempo e aí Satanás vai ser solto, ele vai estar perseguindo, trazendo calamidades, que o anticristo vai reinar durante 1000 anos e tantas situações. E aqui ele está falando que até a volta de Jesus, justos e ímpios estarão ainda a viver na terra em estado mortal. Estarão a plantar, a construir. Nós lemos o texto que fala sobre isso, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. O trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa. O Cristo fala sobre isso, deixa que cresça junto. Então, vai vir os anjos se separar. Eles vão estar juntos nos deveres cotidianos, ímpios e justos, ainda em contato, quem sabe? E os prazeres proibidos que nós mencionamos, erros e fábulas sendo aceitos de bom grado, ensinando aquilo que a palavra de Deus não abona. E diz que quando tudo em nosso mundo for, quem sabe, uma buliçosa atividade, imersa a uma egoísta ambição de lucro, Jesus virá como um ladrão. E diz mais, quando professa o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, vivendo como vive o mundo, e com eles gozando os prazeres proibidos, tudo é relativo, não tem muita preocupação, tranquilo, de boa, como na linguagem dos jovens. Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como nos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de todas as resplandecentes visões e esperanças ilusórias. Porque, assim como no passado as pessoas queriam fazer uma torre cujo cume alcançasse o céu, hoje também, nos dias que nós vivemos, o mundo, quem sabe até mesmo as principais igrejas cristãs, os filósofos, educadores, teólogos, quem sabe muitos deles estão a trabalhar em algo como que pudesse solucionar o problema aqui. Algo que é paliativo, como se fosse solucionar o problema. Aí, quem sabe, um líder político que resolva os problemas, que traga solução, prosperidade. E quando andarem dizendo paz, paz, então sobrevirá repentina destruição. Porque ninguém neste mundo solucionará o problema do pecado. Somente Cristo vai solucionar, trazer solução e criar um novo céu e uma nova terra. Quem sabe líderes religiosos estarão cheios de otimismo quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, quem sabe vocês têm aí acompanhado muitas vezes esse envolvimento muito grande de ter, quem sabe, no Congresso, representantes que possam me representar, que possam falar em meu nome, o que me represente. Então isso tem se envolvido muito, isso tende a aumentar. Não somente, quem sabe, aqui, mas nos outros países também, cada um dentro do seu contexto. Mas venha, quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. Os que estiverem preparados, os justos, não serão pegos de surpresa, porque vão estar acompanhando o desenrolar profético e histórico daquilo que a profecia aponta. Satanás, ele
consegue deduzir que o tempo da graça terminou. Vai haver, quem sabe, fome da palavra, quando, quem sabe, há uma procura, mas ela já não mais satisfaz. Não mais orações pelos ímpios, porque Cristo não está mais a ministrar no santuário celestial. Os anjos não estão mais a atuar pelo impenitente. O Espírito Santo de Deus já retirou-se, e então o inimigo terá domínio para fazer tudo aquilo que lhe apraz, claro, dentro daquilo que o Senhor o permitir. Assim como nós mencionamos em alguns outros estudos sobre o que aconteceu com a vida de Jó. O caráter não pode ser transferido, nesse caso, o pai, o filho, a esposa, o líder, ninguém pode salvar ninguém. É a obra pessoal, intransferível, onde cada um deve desenvolver. Não vai haver outra oportunidade como alguns acreditam. Quem sabe não foi salvo, alguns até pregam, né, alguns diferentes tipos de salvação. Diz que no Antigo Testamento era salvo pela lei, agora somos salvos pela graça e posteriormente, após a volta de Jesus, pela tribulação. E a Bíblia nos fala que nós só temos uma maneira de ser salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não há outro meio de salvação. Cristo é a salvação. Somos salvos pela graça, através de Cristo em nossa vida. Então ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito as suas escolhas. O Espírito de Deus é retirado. E fechando aqui o pensamento, diz que os dias em que vivemos, que eu e você estamos vivendo, são dias importantes, solenes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, são fortes. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. E esses sinais, como o próprio Cristo menciona, não é para nos assustar, não é para te assustar, mas sim para preparar a você e a mim, para que não sejamos pegos de surpresa no dia da volta de Jesus. Que assim seja na tua vida, na minha vida, que venhamos a cada dia estarmos preparados para esse encontro que vai mudar a minha e a sua vida para toda a eternidade. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção e pela oportunidade de termos estudado a Tua Palavra neste dia. Dá-nos iluminação do Santo Espírito enquanto há tempo, enquanto a porta da graça não se fechou. Individualmente se fecha quando, quem sabe, alguém desce a sepultura, morre, não há mais a oportunidade cessa ali. Mas também há um momento, pouco antes da volta de Jesus, quando se encerrará as oportunidades. Mas que a cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, que vai estar assistindo no canal, que possam ter o privilégio de aceitar o Senhor e se preparar para o breve encontro com Jesus. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.